Obrigado, vereadora Fernanda. Só para também dar uma informação, a nossa reunião é uma reunião da Comissão de Combate ao Coronavírus, não é uma reunião da Comissão de Saúde. Nós, na Câmara, criamos essa Comissão de Combate ao Coronavírus até pela importância do tema, né? E eu queria sublinhar também, claro que isso não vai nenhuma crítica às pessoas individualmente, eu estou só comentando do ponto de vista do posicionamento, né? Quem faz parte do Poder Executivo tem que ter mais do que preocupações, né? Nós esperamos ações do Poder Executivo, não pode ter só preocupações. Então, eu acho uma postura, e eu tenho visto isso em nível nacional, estadual e municipal, uma postura ainda muito passiva com relação a todos esses enfrentamentos necessários que nós precisamos num momento gravíssimo de pandemia que nós estamos vivendo. Baseado no que eu digo isso? Baseado no histórico. Lá em abril, quando a primeira nota da Universidade Federal importante sobre esse tema foi lançada, já se dizia que nós precisaríamos de 87 leitos de UTI Covid, por exemplo. Nós tínhamos, na oportunidade, 17 leitos de UTI Covid em Pelotas. Nós tivemos tempo, abril, maio, junho, julho, agosto, 5 meses nós tivemos para contratar equipes, treinar equipes, colocar mais leitos, mais ventiladores à disposição, comprar os ventiladores. Eu, inclusive, na Comissão de Combate ao Coronavírus, levei para a Secretaria a Lei Stung, junto com a WEG, que é uma empresa nacional que vende ventiladores a um preço de mercado, R$60 mil cada ventilador. Então, só para dizer que o que me chama a atenção é, primeiro, o governo do Estado fez um distanciamento controlado baseado em 2 critérios fundamentais: retaguarda hospitalar, que teria que ter, suficiente de acordo com o número de cidadãos da localidade da sua região, e também capacidade de propagação, controle da propagação do vírus. Bom, a capacidade instalada nós já não tínhamos lá em abril, em Pelotas, por exemplo. Baseado nos estudos da Universidade Federal, já nos faltavam aqui, nós tínhamos 17 leitos de UTI, precisávamos de 87, já nos faltavam aí 70 leitos de UTI Covid. Então, se nós vamos partir por esse prisma, então nós tínhamos que ser bandeira preta, lá no início já do distanciamento controlado do governo do Estado, porque não tínhamos a capacidade instalada hospitalar. E não tínhamos também capacidade de controle da propagação do vírus, porque não tínhamos testagem. Então, não tínhamos nem controle, porque não tínhamos testagem. Como é que vai ter controle sem testagem? E não tínhamos nem capacidade instalada. Mas o que acontece? Como nós não tínhamos testagem, não apareciam os casos também. Então, a meu ver, os governos, e aí vai o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, também não se interessaram pela testagem. E por que eu digo isso, que não se interessaram pela testagem? Primeiro porque agora aqui no município de Pelotas, que nós já temos testagem, por exemplo, da Universidade Federal gratuitamente, eu mandei uma correspondência para o secretário me respondeu que ainda não tem convênio com a Universidade Federal para fazer testagem. O gerenciamento dos leitos. Por que não fazemos testagem naqueles que estão da linha de frente? Gratuitamente. Bom, não vamos falar nem dos recursos, porque os recursos também existem. Só a Câmara de Vereadores de Pelotas transferiu R$1.800.000 para o combate ao Covid. O secretário de Fazenda nos disse que não usaram ainda. 1 milhão não usaram só 800 mil. Do 44 milhões que vieram do governo federal, usaram 21 milhões, não usaram 23 ainda. Ou seja, recursos existem, a universidade tem condições de fazer os testes, nós tínhamos condições de nos preparar para fazer a retaguarda necessária, nós tínhamos condições de controlar a propagação por testagem, mas parece que não há interesse na testagem. E aí, juntando uma coisa com a outra, e é o meu papel, eu sou vereador, sou um vereador de oposição, eu tenho o meu papel claro aqui, o que nos parece, olhando tudo isso? Não é interessante testar, porque vão aparecer casos, primeiro, de um lado, vão ter problemas em contratar mais profissionais, isso é caro. Nós sabemos que é realmente caro. Mas cabe sinalizar também que Pelotas, dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, está na posição 494 no que diz respeito a investimentos com recursos próprios em saúde. É um dos municípios que menos investe em saúde do estado do Rio Grande do Sul, dados do Tribunal de Contas do Estado. Então, também é um dos que menos... Isso é histórico, né? Isso vem num histórico. Nos últimos 16 anos, pelo menos, tem sido assim.
Mas agora recebemos aporte de recursos para fazer esse investimento e poder fazer a testagem, pelo menos dos profissionais de saúde. Isso, os vereadores que estão aqui, vereador Ivan, vereadora Fernanda, eu, vereador Toninho, vereadora Cristina, os vereadores de oposição têm pedido testagem, pelo menos dos profissionais da linha de frente, pelo menos desde abril, para que nós tivéssemos, pelo menos, esses da linha de frente protegidos. E tivéssemos EPIs, e tivéssemos minimamente a proteção desses trabalhadores. Isso é antigo, isso tinha muito tempo. Quer dizer, então, quando a gente ouve agora, de novo, aí não é para a Doris, não é para a menina, para essa moça que está aqui conosco, a Carmen, eu sei, elas são representantes do governo do Estado, do governo municipal, não é para elas não são governador nem prefeito. Mas surpreende a postura do Poder Executivo, ainda muito passiva em relação a tudo isso. Eu ainda ouço assim, o Poder Executivo manifestando aqui, né, preocupações e tal, e até sugerindo que a testagem não seria tão boa, porque a testagem traria aí uma questão de diagnóstico e tal, seria um problema. Então, parece que não testar é a solução, porque, bom, testar é um problema, porque vai trazer dados que nós vamos ter que enfrentar. Parece assim, bom, se nós não testarmos, bom, facilita a situação, porque quem não vê, não, o coração não sente, né? Então, quer dizer, se nós não testarmos, não temos os dados. Se testarmos, pode ser que os dados sejam surpreendentes mesmo, e nós tenhamos aí um crescimento realmente grande. Depois, falamos todos, precisamos de isolamento social, mas a quem cabe garantir o isolamento social? Quem é que tem que fazer fiscalização? Agora, nesse exato momento, nós estávamos conversando aqui, e a Carmen, inclusive, mencionou, e é interessante, porque a Carmen mencionou, por exemplo, a questão da utilização de EPIs. Né? Nesse exato momento, eu recebi pelo WhatsApp pessoas fotografando aqui trabalhadores da limpeza pública sem máscara. Trabalhadores do município, prestando serviço municipal, sem uso da máscara. Quer dizer, a quem é que cabe garantir que as pessoas têm que usar máscara, têm que fiscalizar? A quem é que cabe fazer propaganda de grande escala, de massa, demonstrando para a população a gravidade do momento que nós estamos vivendo? Porque senão fica assim, não, a população não colabora. A população não está informada também, não tem o grau de informação, não tem a cultura, não tem o conhecimento. E quem é que tem que transmitir isso? Isso é no horário de massa, no horário de transmissão da novela, tem que passar isso. Isso tem que estar atrás dos ônibus. Aliás, como faz o Poder Executivo quando quer que chegue na população informação de massa? Quando o Poder Público Municipal quis fazer a votação para a criação da taxa de iluminação, eles colocaram outdoors atrás dos ônibus, eles colocaram no horário nobre de televisão, spots chamando a atenção, colocaram nos grandes veículos de comunicação páginas inteiras em jornais. Por que nós não fazemos isso? Para fazer com que as pessoas tenham isolamento rigoroso, se possa fazer um lockdown, como está propondo a universidade. A última nota da Universidade Federal, me corrijam aí meus colegas da academia, meus amigos aí, professores da Universidade Federal, diz claramente, nós temos agora a chance de fazer distanciamento social eficiente em agosto. É agora. Se nós não fizermos agora, nós vamos atingir um pico em setembro, significa mortes. Nós precisaríamos ter aqui, está dito na nota, nós precisaríamos ter distanciamento social de 70%. Isso é lockdown. Então, estão dizendo que nós precisaríamos de lockdown de 2 semanas, pelo menos. Então, não, é isso que nós teremos que dizer claramente para que o Poder Executivo Municipal, respeitando a nota da Universidade Federal, propusesse um lockdown de 2 semanas, e não de um final de semana, como fez. O dado da Universidade Federal, a nota da universidade, diz o seguinte, o lockdown de final de semana não é eficiente. Conseguiu domingo 78%, aqui, e depois 45% no dia anterior, porque as pessoas correram, então, para vai ter lockdown domingo, então vamos lá, vamos gastar bastante, comprar bastante no sábado. 45% de distanciamento. E depois, de novo, 45%. O que significa isso? Significa mortes de pessoas. Mortes. Pessoas vão morrer exatamente por isso. Ora, se nós somos do Poder Executivo, o que nós temos que fazer? Lockdown de 1 semana, 2 semanas. É isso que está exigindo a academia. É isso que está dizendo o conhecimento científico. Então, a preocupação é para aqueles que não têm o dever de agir.
Os que têm o dever de agir têm que ter ocupação, tem que ocupar-se mais e preocupar-se menos. Os dados estão aí. A universidade vem fazendo essas notas há muito tempo, estão aqui os gráficos todos. Eu como vereador, tenho informado, já sabendo que eles têm esse conhecimento, mas reitero para que sejam aceitos os argumentos da academia, da universidade, que, aliás, a Universidade Federal é a que mais estuda o tema no Brasil. E, diga-se de passagem, foi mencionado aqui que o Brasil é um dos que menos testa no mundo. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados do Brasil que menos testa no Brasil. Então, veja que condição é a nossa. O Brasil é um dos estados assim, no globo terrestre que menos testa, um dos países que menos testa, e dentro dos estados brasileiros, o Rio Grande do Sul é um dos que menos testa. Então, a nossa condição é realmente assim, péssima, mesmo estando aqui o Rio Grande do Sul com a Universidade Federal de Pelotas, que faz o maior estudo sobre Covid do Brasil. Então, são decisões políticas que a gente sabe das implicações que tem. E isso que foi mencionado aqui é verdadeiro. A pressão de empresários que, desde o início, muitos minimizaram. Uma gripezinha, vão morrer 5 mil, 7 mil. É o que diziam eles não se envergonham, né? Eles ficam com a mesma cara. Eles diziam assim, de grandes empreendimentos, que são aqueles que acabam sendo ouvidos pelos governos. Como os governos estão fechados, encastelados, não ouvem a população. Basta vocês verem aqui o caso de Pelotas, a discussão do orçamento municipal de Pelotas foi feita com 2 pessoas, funcionários do governo. A lei de diretrizes orçamentárias foram 3, também os membros do governo. Não se abriu para debate, como diz a legislação, não se abriu para debate público, não teve audiência pública, não teve nada. Claro, quem é que vai lá? Quem é que faz parte do comitê de crise local em Pelotas? Tem algum trabalhador, algum representante de trabalhadores no comitê de crise? Do sindicato da Aliança Pelotas tem, dos empresários. Da academia tem. Mas e dos trabalhadores da saúde tem algum no comitê de crise? Que é quem está interferindo nas decisões. Então, a gente sabe que as decisões, a pressão das decisões está sendo feita por quem tem poder de chegar no poder executivo. Quem são? Os agentes econômicos, que são aqueles que participam também dos processos eleitorais. A gente sabe isso. Agora, como é que nós podemos sensibilizar o poder executivo para agir de acordo com a ciência, agir de acordo com a racionalidade, com aquilo que aqueles que estudam o tema realmente estão indicando? Que agora nós estamos dizendo com todas as letras, 1 semana ou 2, pelo menos, de lockdown, de isolamento social com 70%, pelo menos, de distanciamento. É o que diz o documento da Universidade Federal. É o que eles estão dizendo. Como é que nós temos que fazer para isso? Qual é o compromisso que nós vamos sair dessa reunião aqui para encaminhar para o Poder Executivo Municipal para dizer isso? Qual é o compromisso que nós vamos ter? Todos nós vamos dizer, olha, precisamos de lockdown de 2 semanas, pelo menos, senão nós vamos ter pessoas morrendo aqui em Pelotas sem atendimento. Por quê? Porque nós temos 45 leitos de UTI Covid e precisamos de 90, disse agora a professora Ana. Então, vereadora Fernanda, obrigado pela possibilidade de fala. Eu queria encaminhar nesse sentido até a nossa reunião, que saísse um documento de todos nós, pedindo que o que a ciência está nos indicando nesse momento, que a nota da Universidade Federal nos trouxe, é que nós façamos lockdown durante 2 semanas, para que a população informada, e aí bem informada, com uma campanha de massa, possa ter acesso a essa informação, e, de outra parte, que sejam garantidos os exames, esses 120 que a universidade já pode fazer, que sejam destinados esses 120, se façam os exames 120 nos trabalhadores da saúde, e quem sabe se possa ampliar, inclusive, essa testagem, sob pena de nós nos omitirmos diante dessa pandemia no nosso município. Nós aqui tivemos a chance de nos anteciparmos. Foi graças à Universidade Federal que, com o fechamento das aulas, e eu me lembro muito bem, lá no início, que ainda a prefeitura não queria fechar as aulas aqui, do ensino daqui da nossa cidade, e a Universidade Federal, porque fechou, conseguiu nos dar tempo para nos organizarmos. Mas, infelizmente, todo esse tempo que nós tivemos, ele não foi bem utilizado, porque os recursos que chegaram não foram bem investidos, porque nós não fizemos testagem
como deveríamos ter feito, porque não colocamos equipamentos de proteção adequados. Tem aí denúncias de trabalhadores de saúde recebendo máscaras transparentes, à luz do dia se vê que são transparentes, não tem qualidade para ser máscaras de proteção. Por tudo isso que nós estamos dizendo, e pela falta de uma campanha vigorosa, né, de conscientização também, e pela fiscalização e punição daqueles que descumprem, porque nós criamos leis, e os vereadores aqui, inclusive, colocamos multa, por exemplo, dentro de transporte coletivo, que as pessoas fiquem em pé, porque em bandeira vermelha eles não podem estar em pé, só podem ser sentados, mas continuam superlotando, inclusive diminuíram as linhas. Em Pelotas, tinham linhas que foram acopladas, foram diminuídas. Quer dizer, aglomeração maior que nós temos é no transporte coletivo. Então, cada vez que se flexibilizam, mais ainda aglomerações nós propomos dentro dos próprios coletivos. E sem fiscalização, sem punição, não há também como controlar isso, infelizmente. Mas também aí, de novo, a pouca fiscalização, como a pouca testagem, está para não enxergar a realidade que nós estamos vivendo. Porque se eu não vejo também, não tenho que agir, né? Se eu não fiscalizo, eu não tenho que punir. E se eu tiver que punir o monopólio dos empresários do transporte coletivo urbano de Pelotas, que é um conglomerado privado que tem o monopólio da atividade, como é que ficaria a situação, né? Então, nós sabemos, nós estamos nesse enredo todo. Eu estou fazendo uma reflexão política para compartilhar com os senhores que são da academia, mas também para chamar a atenção da Doris, da Carmen, que estão num cargo executivo, que nós estamos precisando de ações agora. Não precisamos só de preocupações. E nós não estamos vendo essas ações. E talvez daqui a pouco, como diz a universidade, se nós não fizermos isso agora em agosto, talvez seja tarde para nós. Talvez nós tenhamos realmente que amargar aí situações vexatórias de pessoas morrendo por falta de ventilação, por falta de atendimento, porque nós não vamos ter a estrutura adequada para receber essa população. Era essa a minha fala, eu queria encaminhar nesse sentido, vereadora Fernanda. Obrigado.